Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Nós hoje daremos continuidade ao que iniciamos ontem no livro de Daniel. Os irmãos sabem que, olhando para estes 30 anos desta igreja tão querida, tão amada pelo Senhor, podemos perceber que ela está inserida numa grande estrutura que é a vontade soberana de Deus sobre essa terra. E nós, de fato, louvamos a Deus por isto, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. E o livro de Daniel, como eu disse ontem, ele vai para muito além de belas histórias. Ele vai para muito além de visões que são dadas àquele servo. O livro de Daniel, ele está inserido nas suas narrativas e nas suas visões dadas a Daniel. Está inserido naquilo que Deus determinou nessa terra. E como é que nós podemos definir isso? Nós, nessa terra, entendemos que há dois povos. Não há 3 ou 4, mas 2 povos. O povo de Deus e o povo do mundo. E, de fato, estes povos, eles estão em guerra. Há uma guerra. Como eu disse ontem, nós não estamos num ambiente de parque temático, nós não estamos num ambiente de um hipermercado, nós estamos num ambiente que pode ser considerado e deve ser considerado como um campo de batalha. E, de fato, nós somos os soldados do Senhor nesta luta, e o nosso desejo é estabelecer a glória do Senhor sobre essa terra. E o estabelecimento da glória do Senhor passa também pela pregação do Evangelho, quando nós divulgamos o Evangelho de Cristo e divulgamos a obra de Deus. E isso, de fato, glorifica o nome do Senhor. Apenas um parênteses, quando nós pensamos no trabalho missionário, na evangelização, o principal motivo não deve ser, erroneamente, como muitos dizem, amor pelas almas, amor pelos povos, o ímpio que nunca ouviu. Claro que em algum momento isso pode aparecer no nosso coração, mas a motivação principal da divulgação do Evangelho no mundo é a glória de Deus, por meio de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Se ela é pregada e há conversões, ela cumpriu o seu papel segundo o propósito de Deus. Se nós pregamos e ninguém se converte, ela cumpriu o seu papel, de fato demonstrando aqueles que foram destinados para a morte. E o livro de Daniel, então, ele deve ser visto por essa perspectiva. Os irmãos se lembram ontem quando eu disse que o Senhor Deus, em sua soberana vontade, já predito pelos profetas, ele faz com que um rei todo-poderoso, aquele que era considerado o homem de maior poder, visto inclusive como uma divindade ou como um tipo de divindade, ele invade Judá, leva cativo então os melhores daquela comunidade, e Daniel e seus companheiros estão inseridos nesse processo, são retirados dali, e há uma visão terrível e fantástica, uma visão esplendorosa que Ezequiel tem quando ele está à margem do rio, e ele vê ali a glória do Senhor, e ele se conduzindo, dando as costas para Jerusalém, e rumando para a Babilônia, onde ali de fato ele estaria presente. Portanto, o livro de Daniel precisa ser visto por essa perspectiva, a perspectiva de que somos peregrinos, a perspectiva de que somos hostilizados, mas também a perspectiva de que somos vitoriosos no Senhor. O livro de Daniel não deve ser visto como muitos dizem: olha, se você for fiel, se você de fato cumprir a palavra do Senhor, Deus vai te livrar da morte física, vai te livrar da enfermidade, Não, não é isso. O que nós encontramos no livro de Daniel, nas suas narrativas, e obviamente as narrativas dizem respeito a acontecimentos históricos, eles apontam para algo maior, eles apontam para o Evangelho, eles apontam para Cristo. Ontem, portanto, nós vimos o sonho de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, nessa narrativa, ele inicia como todo portentoso, como quase um Deus nessa terra, arrogante, e ele encerra a narrativa do capítulo 2, ajoelhado diante de Cristo, tipificado
pelo jovem Daniel. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 é uma sequência. Então, o que se nós temos ontem a visão de que, de fato, o povo do Senhor, ele será vitorioso, não obstante as perseguições e não obstante, por vezes, a tristeza momentânea de se viver nesse mundo, nós seremos vitoriosos. Hoje nós falaremos um pouco sobre a ira do mundo contra o povo de Deus. Eu quero, portanto, que você abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3. E nós faremos a leitura, como eu disse ontem, de todo este capítulo. E diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e
transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Poderoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito é o Teu nome de eternidade a eternidade. Nós Te louvamos, ó Deus, por este evento histórico. Nós Te louvamos, ó Deus, por Teus propósitos na vida daqueles 3 irmãos e pais do passado. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua presença e a Tua igreja, neste momento histórico, demonstrou que o Teu povo não está restrito a um lugar geográfico, e a Tua presença não se prende a templos feitos por mãos de homens, mas demonstrou que a Tua presença se faz onde quer que a igreja esteja. Ó Deus, muito obrigado, porque de fato ao longo de toda a história, desde Adão e Eva, 7, desde esses queridos do passado, nossos pais, o Teu povo tem vivido uma guerra. O Teu povo tem sido assolado, ó Deus, pelos descendentes da serpente. Mas até aqui, este povo tem sido vitorioso. E o será, até que Cristo, a rocha, que se tornará uma grande montanha eterna, há de reinar, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Ó Senhor, tira os nossos olhos deste mundo e coloca os nossos olhos no Teu trono poderoso. E assim saibamos e vivamos a realidade de que somos peregrinos nessa terra. Somos pessoas desterradas que vivem na Babilônia, um lugar que é tipificado como o lugar do pecado, da profanação e de todas as injúrias contra Ti. Mas ali o Senhor se apieda de nós e nos conduz vitoriosamente em nossa jornada. Faz isto, meu Pai, em nome de Cristo, a quem queremos pregar nesta manhã. Amém.
Meus irmãos, como eu tenho insistido, a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15, nós estamos numa guerra. E quando nós olhamos para esse texto, capítulo 3 de Daniel, nós vamos descobrir que essa guerra, essa hostilidade, ela se manifesta de maneira muito contundente através dos governos mundanos, ou seja, daquilo que poderíamos chamar de Estado. O Estado que tenta dominar cada indivíduo. Quando nós olhamos para os estados que são profanos, que são estados que não adoram ao Senhor, o desejo que eles têm é de total domínio. Nós temos a impressão de que hoje nós vivemos tempos mais difíceis do que o passado. E possivelmente sim, porque de acordo com a profecia trazida pelo próprio Senhor Jesus, de fato a história mostraria uma hostilidade cada vez maior contra a igreja. E hoje nós já vivemos isto. Hoje nós vivemos num estado, e eu não me refiro apenas ao Brasil, mas eu me refiro ao mundo. E àquilo que podemos chamar como mundo ocidental, que de alguma maneira foi influenciado por uma cultura que poderíamos denominar como cultura judaico-cristã. Nós vivemos hoje uma sociedade onde é imposto sobre nós, onde é colocado sobre nós de maneira autoritária, uma visão que afronta o Senhor Deus. Não é à toa que quando nós olhamos para a escola, por exemplo, a escola ela deixou de ser o ambiente do ensino, onde os alunos aprenderiam sobre história, matemática, química, física, biologia, e esses ambientes se tornaram ambientes moralistas, são ambientes que querem pregar, que querem doutrinar uma moral pervertida na mente dos nossos filhos. Talvez um exemplo que poderíamos trazer aqui como aquele que vai demonstrar os rumos que o nosso governo, que a sociedade neste governo, que o próprio Estado impõe, é o que nós chamamos de teoria de gênero ou ideologia de gênero. Não existe loucura maior do que esse tipo de doutrinação. Não existe negação mais estúpida por parte dos intelectuais, dos iluminados, dos feiticeiros, dos bruxos, dos caldeus da época de hoje, estabelecendo o fato de que não se nasce nem homem nem mulher, mas que isso é uma construção social. É aquilo que eu chamo de uma doença da construção social. E isso de fato é colocado sobre os nossos filhos. Os nossos filhos são doutrinados. Quando ele entra para a escola, o Estado não está interessado em, de maneira isenta, fazer com que ele cresça nas disciplinas, mas o que o Estado determina é que ele seja doutrinado para se rebelar contra Deus. E o Estado, ele se apresenta, sem dúvida nenhuma, como uma religião. Eu sempre tenho dito que o problema de olhar para a esquerda e outros espectros políticos como um fim em si mesmo, é o fato de que esses espectros, sobretudo a esquerda, por exemplo, se apresenta a nós não como uma oferta dentre muitas, mas como a única religião convincente para a liberdade humana. E quando isso é imposto sobre nós, na verdade, o que nós temos aí é o que chamamos de idolatria do Estado. E o Estado, então, ele pode até tolerar a nossa adoração ao Deus verdadeiro, mas ele quer que você inclua nessa adoração o próprio Estado. E essa adoração, ela se dará, obviamente, através dos seus símbolos. O Estado ele vai criar símbolos para que você manifeste adoração a esta religião pervertida. E se você não fizer, você certamente será perseguido e poderá sofrer penalidades, caso você venha se recusar a estabelecer a adoração profana a esse Estado. É isso que nós vivemos. E aí você pergunta, como é que nós podemos suportar isso? O que será dos nossos filhos, netos e bisnetos diante dessa realidade que só piora, onde não há nenhum fio de esperança? E é claro, amados, que aqui nós podemos olhar para o capítulo 3 de Daniel e encontrar a resposta.
A resposta aqui não é mais segredo, não é mais mistério, o mistério revelado. Nós encontramos a resposta no Evangelho, nós encontramos a resposta na obra de Deus, de redenção do seu povo sobre essa terra. Então é claro que nós encontramos aqui no capítulo 3, essa grande cena de perseguição do governo, que doravante chamaremos de Estado, embora, claro, tecnicamente não existia Estado na época de Nabucodonosor, mas de maneira didática apenas, vamos agora utilizar esse termo para que entendamos o que está de profundo na narrativa. Então o Estado, na verdade, demonstra aqui no capítulo 3, que ele deseja controlar as pessoas, levando a um ativismo moral religioso. É isso que acontece. Por isso que há a perseguição, e o Estado, na verdade, ele criminaliza a fé e o Evangelho exclusivos. E aqueles estrangeiros, aqueles que foram trazidos para a presença do Estado, para a presença do rei, que é visto como um Deus, deveriam se encurvar diante dos ídolos estatais. É claro que talvez você esteja pensando, mas Nabucodonosor, no capítulo 2, ele não se ajoelhou diante de Daniel e não fez aquele pronunciamento. Ontem mesmo já havia revelado, não houve conversão nenhuma. O que houve foi a obrigatoriedade de Nabucodonosor, diante do poder de Cristo e do Evangelho, reconhecer o poder de Deus. Por isso que aqui ele de fato tem uma visão clara de que deve criar um tipo de idolatria para que a igreja de Cristo se manifeste como submissa a esta idolatria. Meus irmãos, aqui cabe uma reflexão. Infelizmente, nós brasileiros somos acostumados a criar uma dependência do Estado. E nós olhamos para o Estado não como um servo, mas como Senhor. Não como aquele que pode ser usado como instrumento de Deus para o nosso bem, mas como aquele que é a salvação. Então nós achamos que os rumos do mundo, do Brasil, do Espírito Santo, de Vitória, dos municípios que nos rodeiam, tudo isto depende dos políticos. Então, vejam bem, a minha perspectiva de que o Brasil vai melhorar ou piorar depende muito do presidente que vencerá nas próximas eleições presidenciais. Só que eu me esqueço daquilo que está no conteúdo da oração de Daniel. Você sabia que o atual presidente da República foi colocado no poder não por conchavos, embora tenha existido, não por urnas mágicas, embora isso de fato levante suspeitas, mas efetivamente quem colocou o atual presidente da República foi o Senhor Deus. Ele soberanamente assim o fez. E o Senhor Deus assim o fez, não porque ele é caprichoso, mas porque ele possui um propósito benigno e gracioso para o seu povo. Ao olharmos aqui para o que nós poderíamos chamar de uma imposição da idolatria do Estado, do verso 1 ao verso 7, nós temos aqui a narrativa da construção de uma estátua. E vejam que há aqui um contraste interessante, porque quando nós lembramos do sonho de Nabucodonosor, ele era apenas a cabeça de uma estátua. E depois você tem os demais governos. É importante nós lembrarmos que daquele episódio do sonho, em que ele sonha com uma estátua, e ele era apenas a cabeça de ouro dessa estátua, até esse momento muitos anos se passaram. Naquele momento ainda era um instante de conquista, mas agora Nabucodonosor já era reconhecido como o rei da terra, como aquele que tinha domínio sobre todos. Poderíamos, de certa forma, afirmar que não havia mais nenhum espaço conhecido para ser conquistado. Ele já conquistara tudo. Ele já era o imperador do universo. E ele então quer festejar isso, ele quer consolidar isso, e para que as pessoas soubessem que agora ele é o rei sobre todas as coisas, ele tem uma ideia. E ele vai fazer uma estátua. E se no sonho era apenas a cabeça, agora é a estátua inteira. Ele é
o todo. Ele é o grande e majestoso, entre aspas, eterno soberano sobre a terra. Por isso, esse contraste mostra que, de fato, daquele sonho, onde demonstrava a soberania do Senhor, que ele ficaria no reino apenas por um período, porque eterno somente é o Senhor. Após aquele sonho, ele tem uma celebração arrogante como reinado conquistador que domina sobre toda a terra. E aquela estátua seria um memorial. Você já percebeu que o Estado, ele ama memoriais? Alguém aqui que tem filhos na escola, como é o nome da sua escola? Isso é um memorial. Toda a capital tem uma avenida Getúlio Vargas. Eu não sei se Vitória tem, mas eu acredito que deva ter. Ou aqui ou em algum município. Isso é um memorial. Praça Dom Pedro I. Isso é um memorial. Quando você anda nas praças e vê aquelas estátuas, isso são memoriais. E de fato o Estado, ele tenta criar então esses memoriais em moedas, prédios, repartições, cidades, praças, avenidas. E foi exatamente o que Nabucodonosor fez. Ele levanta aquela estátua portentosa, riquíssima, como um memorial do seu governo, como um memorial do seu trono. E é por isso que nessa narrativa, talvez você não tenha percebido, mas repete-se por 6 vezes ou mais a expressão, a imagem que havia sido feita por Nabucodonosor. Porque essa imagem, na verdade, tinha o objetivo de estabelecer a autoridade, de estabelecer a glória, de estabelecer o poderio daquele rei. E aí Nabucodonosor então constrói essa estátua. E a primeira providência que ele tem é chamar todo o seu staff, todo o seu ministério. E aí você vai perceber no capítulo 2, no versículo 2 e 3 do capítulo 3, ele vai chamar primeiro o seu primeiro escalão, os sátrapas, prefeitos, governadores, os líderes de exército, os grandes oficiais. Ele então traz de todas as províncias, vocês devem se reunir, porque agora vocês demonstrarão lealdade ao Estado. Mas não somente o seu staff. Nos versos de 4 a 7 mostra que também todos os povos deveriam estar presentes. É claro, isso não significa dizer que literalmente todos vieram para esse momento. Mas havia uma representatividade, onde todos os povos deveriam ser representados para estarem naquele local e adorar a estátua. E aí é claríssimo quando Nabucodonosor, como rei babilônico, como rei caldeu, ele coloca a sua pessoa, ele coloca o Estado no lugar de Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós, voltando à reflexão, temos essa sensação de que o Estado é a solução para tudo. Melhor saúde é o Estado que tem que dar. As melhores estradas é o Estado que tem que dar. A educação é o Estado que tem que dar. E toda a campanha política diz isso. Olha, se eleito for, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar as estradas, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a habitação. E nós, como crentes, muitas vezes entramos nessa visão de que o Estado é o grande provedor. Retiramos o Senhor Deus e colocamos o Estado. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele transforma o Estado num Deus. E ele é a representação direta do Estado pelo regime da época. E esse Estado agora tem um ídolo, tem uma imagem, tem um símbolo. E este símbolo deve ser adorado. Aquela estátua representava a soberania babilônica. Aquela estátua representava o poderio de Nabucodonosor. Aquela estátua representava todos os benefícios e todos os temores. Os irmãos se lembram que no sonho de Nabucodonosor, quando menciona a estátua do sonho, estou falando do capítulo 2, aquela estátua era esplendorosa e de aparência terrível. Se lembram disso? Significa, o esplendor é a atração. As pessoas são atraídas pelas filosofias trazidas pelo Estado, mas ele ao mesmo tempo é um terror, porque ele impõe a sua soberania
sobre as pessoas, tentando controlá-las. E meus irmãos, isso de fato é um problema no nosso coração. Porque quanto mais nos arraigamos aqui, nos preocupamos em melhorar esse mundo, quanto mais desejamos uma reviravolta, e até temos uma linguagem, digamos que piedosa e espiritual, né? O Senhor Deus estabelecer a mudança, é porque o nosso coração já está neste mundo. É porque nós já cedemos àquilo que poderíamos chamar de uma certa idolatria do Estado. E nós precisamos cuidar disso. Se nós não entendermos que somos peregrinos, somos estrangeiros e estamos numa guerra, nós podemos ser atraídos pela idolatria do Estado. E o que Nabucodonosor disse foi: todos devem adorar ao Estado, todos devem adorar a imagem, todos devem desenvolver no seu coração uma total dependência e submissão ao meu Estado. Mas aí, meus amados irmãos, entra em cena o povo de Deus, entra em cena a igreja, entra em cena o povo de Cristo. E isso vai acontecer do verso 8 até o verso 12. Veja que o texto aqui, a narrativa diz que alguns caldeus foram a Nabucodonosor, no mesmo instante, naquele mesmo instante, alguns caldeus foram a Nabucodonosor para denunciar 3 jovens. Quando nós olhamos para essa expressão, alguns caldeus, 2 aspectos precisam ser considerados aqui. Primeiro, é que esses caldeus eram da linhagem, eram da etnia do próprio Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era caldeu. E não apenas isto, mas eles também, ao acusarem, eles vão chamar de judeus, porque no capítulo 2 vocês se lembram que a pedido de Daniel, aqueles 3 rapazes foram colocados também como autoridade. Então nós podemos aqui inferir o fato de que há também inveja da parte desses caldeus, porque como é que agora judeus, esses escravos, esse povo ignóbil, eles podem agora ocupar postos importantes dentro da Babilônia? E aí a expressão acusaram, estes que são acusados, é interessante porque no aramaico a expressão é literalmente comer a carne. Eles estavam devorando, eles estavam com o coração cheio de ódio, e eles vão até o rei para denunciar, e movidos por inveja, assim o fazem, sobretudo porque eles estavam no alto escalão do governo. Mas repare que na acusação contra o povo de Deus, eles mentem, porque eles usam uma expressão dizendo: rei, eles não fazem caso de ti, e isso é mentira, porque aqueles 3 jovens, no posto em que foram colocados, eles eram fiéis, porque a fidelidade ao Senhor, até onde podiam, para glorificar o nome de Deus, eram de fato funcionários e servos leais e fiéis ao rei. Eles não eram pessoas que tinham no seu coração o desejo de desonrar aquele rei, desde que essa atitude estivesse no parâmetro da glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando aqueles oficiais chegam ao rei e dizem a ele, quando diz aqui no verso 8, ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos que ele coloca aqui, deveria se prostrar e adorar a imagem, e qualquer que não se prostrasse, iria para o fogo ardente. Verso 12, há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti. Essa expressão, não fazem caso de ti, não é específico à atitude deles, mas o que eles dizem é que durante toda a vida, toda a sua governança, eles caçoavam do rei. Veja que a acusação
ela traz aqui traços mentirosos. Mas eles continuam dizendo ao rei que essas pessoas, elas deveriam ser acusadas e perseguidas por conta disso. E vejam algo interessante. Voltemos para o capítulo 2. São os caldeus. Quem eram esses caldeus? Os mesmos caldeus que disseram para Nabucodonosor quanto ao sonho: olha, nós não podemos interpretar esse sonho, não há ninguém na terra que possa fazê-lo, a não ser que os deuses revelem, mas os deuses não moram conosco. Esses caldeus foram determinados à morte, eles foram condenados à penalidade máxima, deveriam ser cortados, retalhados, colocados dentro de casa, e a sua casa transformada em monturo. Mas por causa da misericórdia de Deus sobre a vida de Daniel e sobre a vida dos rapazes, esses caldeus foram poupados da morte. Mas de fato, meus amados, quando nós olhamos para o mundo, sobretudo para aqueles que estão mancomunados ao Estado, não há lealdade nem reconhecimento ao povo de Deus. Não há. Há uma expressão que de fato eu torço o nariz quando eu ouço alguém dizendo assim: fulano não é crente, mas ele é amigo do Evangelho. Não, fulano é uma autoridade, ele é amigo do Evangelho. Meus amados, entendam uma coisa: nós estamos numa guerra, e do outro lado, os inimigos jamais se tornarão amigos daqueles a quem eles desejam destruir. Se você olhar pelo aspecto mais simples de coerência, esses caldeus deveriam pelo menos ter desenvolvido algum tipo de gratidão, porque a sua vida e a vida dos seus familiares foram poupados, mas de fato eles não o fazem. E a Escritura Sagrada diz que Nabucodonosor, ele se encheu de fúria, e ele chama aqueles jovens e sentencia. Ele continua arrogante, ele diz assim: vocês devem adorar essa estátua, vocês devem adorar a imagem, vocês devem adorar a mim representado na estátua, senão vocês vão morrer. E aí essa arrogância, de fato, demonstra que Nabucodonosor, ele vai conceder uma nova chance. Veja só como ele é bonzinho. Ele diz assim: vocês terão uma nova chance, mas traz graves ameaças e coloca-se como o maior soberano. E ele, inclusive, na sua arrogância, diz: não há Deus nessa terra que possa livrá-los, porque eu sou o soberano, eu sou o dono da terra, eu determino todas as coisas, e vocês devem reconhecer isto diante de mim. E é interessante porque aqui nós contemplamos uma expressão muito cara para nós reformados. Chama-se desobediência civil. Eles desobedeceram àquele imperador, e nesse aspecto não reconheceram a sua autoridade. E a resposta daqueles jovens, apesar de serem eunucos, apesar de serem castrados, apesar de ter a sua dignidade masculina ter sido fisicamente apenas cerceada, eles trazem a resposta com virilidade, como nós encontramos aqui do verso 16 ao verso 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, não chamam de rei, não chamam de imperador, não chamam de soberano, chamam pelo nome. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. O que você está falando é tolice. O que você está falando para nós não tem significado nenhum. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. O Senhor Deus é soberano no seu desejo, e Ele tudo faz para a sua glória. Se não, fica sabendo, ó Rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso se chama virilidade.
e piedade. E meus irmãos, nós sentimos falta disto hoje em dia, no meio de muitos crentes e muitas comunidades que se dizem igrejas, mas que se encurvam diante das ofertas, diante da sedução ou diante da ameaça do Estado. Mas o que nós encontramos aqui são 3 jovens que possuem a consciência de que eram estrangeiros naquela terra, eram peregrinos naquela terra. Eles estavam ali porque foram levados compulsoriamente. Eles não permitiam que o seu coração fosse tomado pela cultura, pelos hábitos e pela dependência do reino. Ou seja, o que nós encontramos aqui é um profundo e fortíssimo testemunho de fé. E meus irmãos, nós somos chamados para sermos testemunhas do Evangelho. Nós somos chamados para trazer à luz o Deus Todo-Poderoso, não importando as consequências. É por isso que se eu estou no meu trabalho, eu estou na minha escola, eu estou na universidade, eu estou ali para testemunhar do Evangelho de Cristo. E nós devemos fazer isso quando provocados, de maneira viril, profunda e decidida. E veja que, infelizmente, nós encontramos tantos crentes que estão mais dispostos a defender o conservadorismo como espectro político do que o Evangelho. E por vezes estabelece uma submissão. Veja, o conservadorismo é bom porque de certa forma o Evangelho está inserido nele. O conservadorismo é bom e aí você passa despercebidamente a defender não o Evangelho de Cristo, não a pureza da obra de Deus, mas um espectro político que no máximo promete tempos bons nessa terra. Veja que eu estou tocando sensivelmente num ponto, porque eu não estou dizendo que você defende a esquerda, não, eu estou falando a direita. E transforma a direita no seu objeto de divulgação. Nós não somos chamados por Deus para defender esse ou aquele espectro político. Nós somos chamados por Deus para testemunhar do Evangelho. Quando nós acordamos de manhã e nos preparamos para ir ao trabalho, antes de você colocar na sua agenda tudo que você deve fazer, tudo que deve ser realizado, você deve colocar fortemente no seu coração: Senhor, hoje eu terei oportunidade, sem dúvida nenhuma, de testemunhar do Evangelho, do poder de Deus e da minha total e absoluta submissão a Ele. Nós somos peregrinos. Nós estamos numa guerra. Ou você já se esqueceu disto? E veja que a resposta daqueles jovens levou Nabucodonosor a uma fúria descontrolada. Verso 19 diz, e veja como o narrador enfatiza a atitude daquele rei, a atitude descontrolada daquele rei. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então se ele era branco, ficou vermelho, se ele era moreno, ficou roxo, enfim, ele transtornou-se diante de toda aquela situação, ele se descontrolou. Porque quem é você para afrontar o Estado? Quem é você para afrontar a autoridade estatal? Quem é você? Quem é você para dizer que o evolucionismo é uma mentira e Deus criou todas as coisas?
Quem é você que insiste em chamar de criação aquilo que nós entendemos como natureza? Quem é você para dizer que todos os rumos da história são conduzidas por um Deus verdadeiro? Quem é você? Quem é você para dizer que o casamento só é estabelecido entre um homem e uma mulher? Quem é você para dizer que o único caminho de salvação é a cruz de Cristo? Quem é você para dizer que todos são depravados? Quem é você? Este foi o sentimento de Nabucodonosor. Quem são vocês? E ele então, transtornado, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ele estava absolutamente descontrolado, e ele estava decidido a destruir a igreja de Deus ali representada. Ele diz: vocês afrontam, vocês ficam insistindo nessa adoração a esse Deus, então eu vou mostrar quem eu sou. Nós vamos destruí-los. Aumenta a fornalha, pega todas as roupas, pertences, você percebeu aqui, eles são atados com toda a sua roupa, tudo que eles têm, junta tudo e joga nessa fornalha. Eu vou agora destruir essa parcela da igreja, eu vou destruir estes que afrontam a mim. Não é isso que acontece na Coreia do Norte, não é isso que acontece na China, não é isso que acontece no Chile. Meu irmão, pesquise. Não é isso que acontece na Colômbia, nos interiores da Colômbia. Não é isso que acontece no sul do México. Não é isso que acontece na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba. Não é isso que parece nos crescer no Brasil. Os evangélicos do Brasil são um grande câncer da sociedade. Você já deve ter ouvido isso. Você já percebeu? É a arrogância daqueles que detêm o poder dado por Deus, achando-se no direito de varrer o povo de Cristo dessa terra. Nós temos poder para destruí-los. Não destruímos lá Jerusalém, não arrasamos com o templo, não trouxemos os utensílios. Quem são esses 3? Meus irmãos, de fato, aqueles 3 eram nada. Eram 3 homens, destituídos de família, eunucos, e que de fato estavam ali debaixo do poder do Estado, poder este dado pelo soberano Deus. Eram 3 jovens, pecadores, mas que pela força do Senhor testemunharam da sua fé. Mas há algo que se destaca. E a beleza do destaque está no verso 24 e no verso 25. Acompanhe comigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Ele não está mais transtornado. O seu transtorno virou. Ele agora está assustado. Ele está espantado. E ele diz: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta cena, isso deve emocionar e alegrar o nosso coração. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Como eu disse ontem, não podemos isolar o fato, como muitos dizem, não é? Olha, se você for fiel, se você for uma pessoa cheia de fé, então certamente podem vir contra você, e o Senhor vai livrá-los, etc. Não é isso, porque quando nós olhamos para a galeria daqueles que nos antecederam na fé, muitos foram libertos, mas muitos foram mortos.
Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito crente, um diácono. Ele foi apedrejado. Agora, nada acontece no reino de Deus aleatoriamente, tudo acontece para cumprir os propósitos do Senhor. E aqui, o Senhor Deus não olhou para aquele jovem dizendo: nossa, como vocês são fiéis, até eu estou surpreso aqui no meu trono da graça, então eu vou livrá-los. Não! O propósito do Senhor é manifestar um título tão conhecido da nossa parte. O título é Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a imagem. Há uma discussão aqui se tratava de um anjo ou de uma teofania. Pode ser caracterizado por uma teofania, porque ainda que seja chamada de anjo, mas quando nós olhamos para outras expressões que afirmam ser o enviado do Senhor, ali há uma manifestação teofânica, mas há outros acham que se tratava de fato de um anjo do Senhor. Mas se era um anjo ou uma teofania, o fato é que essa cena, esse cenário nos diz algo importante: Deus está presente conosco. Ele está no nosso meio. E é isto que nos faz lembrar, no passado, para a sarça ardente. Moisés, quando contempla a sarça, ele vê ali um arbusto que estava em chamas, fogo. Mas ela não era consumida. Ela não era destruída. E essa sarça representava o povo de Deus, a igreja do Senhor. E ainda que houvesse fogo nela, ela não podia ser consumida, porque essa sarça tinha em si algum tipo de mágica? Não, porque do interior da sarça estava o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que nós precisamos entender e lembrar da promessa de Cristo, quando diz: eu estarei convosco sempre. E quando eu for ao Pai, ele se refere obviamente como homem, como corpo, eu vos enviarei o Consolador, a terceira pessoa da Trindade Santa, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, que estaria no nosso meio, no nosso coração, estabelecendo a presença de Deus. Você sabe porque desde Adão e Eva, muitos querem colocar a partir de Cristo, mas não, a igreja do Senhor existe desde Adão e Eva. Você sabe por que desde Adão e Eva, com todos os percalços, pecados, perseguições, você sabe por que a divina semente não foi destruída? Porque chegou até Cristo, e de Cristo a nós nunca foi destruída e nem será. Porque o Senhor está conosco. Porque Deus é por nós. Porque Cristo está no nosso meio. O grande sacerdote que intercede por nós. Cristo é aquele que está conosco por meio do seu Espírito Santo. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos preserva. E é Ele que, em determinadas circunstâncias, nos livra da morte. Mas é Ele que também nos concede o privilégio de morrer por sua causa. A presença de Deus e sua obra fez com que Nabucodonosor reconhecesse de fato, mais uma vez, quem é o Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, a solução do Brasil e a solução do mundo não está no Estado, nem quem vai regê-lo, mas está naquele que rege toda a história, está naquele que é o grande rei do universo, está naquele que é o terror dos ímpios, está naquele em quem nós nos escondemos, colocando-nos debaixo da sua capa de graça, de misericórdia, de amor. Este soberano, claro, não é Nabucodonosor. Este soberano é Cristo.
Ah, meu irmão, meus irmãos, Cristo está no nosso meio. E não há poder das trevas que consiga destruir este povo, ainda que alguns morram por seu nome, porque Cristo está no nosso meio. E mais uma vez a cena é também escatológica. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, reconheceu a glória de Deus em Cristo Jesus, como toda essa corja de ímpios que se levantam contra a igreja de Cristo, reconhecerá. E nunca esqueça de algo: todo mal contra nós emitido afeta Cristo. Não porque mereçamos, porque somos pecadores, instáveis por vezes, tentados a confiar naquilo que por vezes se coloca como nosso inimigo. Mas é porque Cristo está no nosso meio. Quando Saulo de Tarso perseguia o povo de Deus, ele cai por terra e ele ouve a Cristo dizer: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Ah, não foi assim. Saulo, Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Não, também não foi assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo está no nosso meio. E eles, um dia, reconhecerão isto. E saberão da obra de salvação e de preservação dos santos de Deus em Cristo Jesus. Algumas aplicações nessa manhã. Meus irmãos, devemos sempre lembrar, e permitam-me insistir nisto, devemos sempre nos lembrar de que estamos constantemente numa guerra cruel neste mundo. Sabe aquela pessoa mais simpática, que transparece certa generosidade? Sabe aquela pessoa que muitos dizem, né? É até melhor do que crente. Eu não entendo muito bem o que isso significa dizer, mas enfim, sabe? Ele está no rol daqueles cujo objetivo é destruir a igreja de Cristo. Por isto, quando nós pensamos que estamos numa guerra, nós precisamos entender que aqueles que estão do outro lado, seja quem for, o objetivo final deles é destruir o povo de Deus e a própria adoração ao Deus Todo-Poderoso nessa terra. Por isso, nós não podemos, em segundo lugar, fazer qualquer concessão a qualquer ideologia do Estado, ainda que ela se apresente para nós atraente. Irmãos, é interessante porque é claro que eu sou conservador. Quem me conhece nos canais ou conhece me sabe disso. Mas, meus irmãos, é preciso entender que eu sou conservador por causa do Evangelho. Porque o meu desejo é conservar como igreja de Cristo a glória de Deus sobre essa terra. Porque se eu não penso dessa maneira,
E se eu abro concessão para os espectros, para as ideologias, para as filosofias políticas apresentadas a mim, seja de que lado for, eu corro o risco de estar não apenas recebendo esse espectro como uma religião salvadora, mas ao mesmo tempo, em certa medida, me encurvando diante delas. Tem muita gente que diz assim: nossa, a salvação do Brasil é o conservadorismo. Você sabia que o conservadorismo hoje, parte dele é responsável para que muitos saiam das igrejas evangélicas e se tornem católicos romanos? Você sabia disso? Você já percebeu esse fenômeno que acontece no Brasil? Nossa lealdade é a Cristo e ao Evangelho. Entenda isto: se somos peregrinos, estamos de passagem, e esta passagem deve ser realizada unicamente para a glória do Senhor. Nós temos um Salvador, e esse Salvador não é o Estado, nem as ideologias e filosofias políticas, nem espectros. Nossa salvação vem de Cristo, aquele que é o Evangelho e também constitui-se como o conteúdo do Evangelho. Por isso, se podemos utilizar a expressão militância, a nossa militância não visa essencialmente este mundo, mas a glória de Deus. Não se perca nisto, meu irmão. Não se perca nisto. Porque o Estado há de impor sobre nós a submissão e a adoração que ele acredita ser dada a ele devidamente. Mas nós não somos deste mundo. Por isso, nós precisamos reconhecer que se a Igreja Presbiteriana Praia do Canto comemora 30 anos de existência honrada, é porque Cristo está no meio dela. É porque o Senhor está convosco. É porque Ele reina no nosso meio. Por isto, nós precisamos entender que um dia, todos sem exceção, nós por gratidão, eles forçados, hão de reconhecer que o Rei vitorioso, que preserva o seu povo, que traz a realidade da perseverança dos santos e a preservação da sua igreja e do seu povo, o povo do seu amor, é Cristo Jesus, e todos hão de se encurvar diante dele. Meu irmão, eu não sei o que você tem colocado no seu coração quanto ao futuro do mundo e do Brasil. Mas eu quero, nesta manhã, à luz da narrativa do capítulo 3 de Daniel, apenas dizer algo que deve confortar o seu coração. Nunca se esqueça: Deus é por nós e está no nosso meio.